Vale lembrar que eu já fiz um vídeo sobre esse assunto, o vídeo vai estar no cardzinho acima. Hoje nessa lista vai ser a parte 2 dos animes que merecem ganhar um reboot. Sei que a possibilidade deles ganharem um reboot futuramente é bem baixa. Infelizmente, a única coisa que a gente pode fazer é cogitar em animes que devem ou pelo menos deveriam ganhar uma nova versão. Um dia eu também farei uma lista de animes que merecem um remake. Primeiramente, precisamos diferenciar reboot e remake. Acreditem, ainda existe pessoas que não sabem a diferença dos dois, mas isso é normal. Vamos começar com remake. Remake é quando a obra é refeita seguindo fielmente a versão anterior, utilizando uma nova produção. Um exemplo disso é Berserk, que por sinal ficou bem ruim. Reboot é uma nova versão da obra, podendo conter novos personagens, novos arcos e novas cenas na maioria das vezes. Um exemplo disso é Evangelion. A maioria dos animes que estão nessa lista eu coloquei porque eu vi um grande potencial desperdiçado. Assim creio eu que uma nova versão viria a calhar. Antes de começar, passe no grupo do Discord, ative o sininho de notificações e deixe o like. Não esqueçam de comentar aí nos comentários os animes que na sua opinião merecem um reboot. Começando a lista com Inukami. Inukami é um anime baseado em uma light novel. Após essa light novel, Inukami ganhou uma adaptação para mangá e depois para anime. O anime termina com um final semi-fechado, ele deixou muito a desejar. Tem muita coisa em Inukami que poderia mudar para melhor, como por exemplo mudar a personalidade de alguns personagens, como por exemplo a Yoko. Ao meu ver, foi um dos piores personagens, sempre atrapalhando a interação do protagonista com as outras heroínas. O protagonista, por sinal, foi um bom personagem, talvez ele tenha sido a coisa mais bem feita desse anime. Segundo problema é a história, praticamente ela só começa nos últimos episódios. Acho que, se eu não me engano, são uns 18 ou 19 episódios tentando empurrar situações cômicas, que por sinal é muito ruim. Não só isso, cada episódio era meio que episódico, isso fez com que eles não se ligassem ao enredo principal. Terceiro, a animação das cenas de ação. Tudo bem que o foco não é ação, mas quando tinha era uma coisa muito mal feita. Quarto e provavelmente o motivo crucial para ter entrado na lista, é que ele é quase impossível de se achar em HD. A qualidade em que ele é encontrado é em 360 ou 480p na gringa. Por ele ser assim, algumas pessoas nem pegam Inukami para assistir, uma pena. Vale a pena ressaltar aqui, a música da abertura é muito boa. A ideia central do anime não é tão original assim, mas ela tem um grande potencial. Um reboot dessa história cairia muito bem. A sinopse da história, para quem quiser saber. Basicamente, a história segue a vida de um jovem que é descendente de uma família de domadores de Inukamis. Por ele ser um fracassado e não conseguir domar o Inukami, a família desse garoto abandona ele. Um tempo se passa e uma Inukami misteriosa aparece na casa dele e assim os dois formam uma dupla. Ao decorrer da história nós vemos o protagonista conhecendo a verdadeira natureza de sua parceira e foda-se o resto porque é muito ruim. Próximo da lista é DNA 2. DNA é um anime de 1994 feito pela Madhouse junto com o estúdio Den. A história ela é engraçadinha, mas não é tão bem executada. Ela também não consegue cumprir a premissa certinho, como por exemplo a consequência da transformação do protagonista. A ideia central era que se ele se tornasse um mega playboy, ele iria ter relações com diversas mulheres. A coisa que era para ter acontecido acaba não acontecendo, e isso foi bem decepcionante. A arte dos personagens é feia e a animação é ruim. Não é porque ele é de 1994, Evangelion é de 95 e é muito bonito. O fato dele ser de 94 não é desculpa, ele é feio e isso não tem como negar. Outra coisa que vale ressaltar aqui é o final. O final termina em 3 OVAs e sinceramente é bem ruim. O final foi a coisa que mais me decepcionou. Acho que se saísse uma nova versão de DNA corrigindo essas coisas e melhorando outras, provavelmente ficaria mais agradável. A história, para quem quer saber, basicamente a história segue a vida de um jovem que tem alergia quando toca numa mulher. Isso muda quando chega uma garota do futuro dizendo que ele será o mega playboy num futuro próximo. O protagonista tem um gene que atrai todas as mulheres do mundo. Ele irá engravidar várias e isso vai gerar superpopulação mundial. Essa garota veio do futuro para mudar o gene dele, mas infelizmente ela acaba despertando o mega playboy de dentro do protagonista. Ao decorrer da série nós vemos o protagonista em sua decepcionante forma de mega playboy.
enquanto a garota tenta consertar o cagaço que ela fez. Só lembrando que esse aqui também é quase impossível de se achar em HD. Shoujo Video é o próximo da lista. Esse aqui também é dos anos 90, mais precisamente ele é de 1992. O anime tem só 6 episódios e o seu mangá já foi finalizado. Inclusive o mangá dele vende aqui no Brasil. A história ela é engraçada e muito bem executada, diferente dos dois primeiros. Infelizmente ela tem furos. Algumas pessoas dizem que o mangá é mais completo, já que ele desenvolve melhor os personagens e responde todas as dúvidas levantadas. Seria legal uma nova versão dessa obra com 12 episódios, uma trilha sonora decente, mais tempo para desenvolver os personagens e responder todas as dúvidas levantadas ao decorrer da série. Tirando o fato também de que uma nova versão atrairia mais público para o material original. A história desse anime: basicamente ele segue a vida de um jovem que foi rejeitado pela garota que ele gosta. Ao ir para casa, ele passa numa locadora e pega um filme. Quando ele coloca esse filme, uma garota sai de dentro da televisão. Essa garota aparentemente veio para ajudá-lo a superar a sua mágoa. Agora o resto da história vocês terão que assistir ou vocês esperam por um tempo indeterminado sair o reboot. Vale ressaltar que esse aqui também é quase impossível de se achar em HD. Por fim nós temos Fatal Fury. Fatal Fury é um filme baseado no jogo de Fatal Fury e faz referências a KOF. Eu prefiro KOF do que Fatal Fury. Ele usa alguns personagens do jogo e tem uma história que não é tão legal assim. Fatal Fury é de 1994 e conta com 3 filmes de 1h30. Os filmes são o grande problema da parada toda. Os filmes são rápidos demais, muito pouco tempo para desenvolver os personagens e criar uma situação plausível para um combate. Algumas lutas nem são tão bem animadas, as que são não duram nem 30 segundos e possuem uma coreografia muito desleixada. Essa versão antiga e ruim de Fatal Fury é mais para as pessoas que já jogaram o game. Os filmes passam uma sensação de nostalgia e isso é muito bom. Acho que uma nova versão de Fatal Fury em formato de anime com 12 episódios cairia muito bem. A história teria um visual mais agradável, a trilha sonora talvez seria melhor, os personagens seriam melhor desenvolvidos, a animação das lutas seria algo bem legal de ver e outras coisas que provavelmente ficariam melhor se comparadas com esses filmes. Acho que dificilmente Fatal Fury ganhará um reboot, mas não custa nada sonhar. Vale ressaltar 2 coisas bem inúteis aqui. A primeira é que existe um anime de Tekken Fight, mas ele é em CG, então não assista porque é bem ruim. A segunda é que dificilmente vocês irão encontrar Fatal Fury em HD, assim como todos os animes aqui da lista. Bom, o vídeo foi esse, deixa aí nos comentários os animes que vocês acham que devem, ou pelo menos deveriam ganhar uma nova versão. Bom, era só isso e falou!